Seja bem-vinda ao nosso evento, o Chocotone Perfeito. Esse evento que foi criado para você que quer vender muitos panetones e chocotones neste fim de ano. O panetone e o chocotone, que é um dos produtos mais lucrativos na época do Natal. Então, se você quer faturar muito nesse Natal, ter um faturamento grande, muitas vendas, você precisa incluir os panetones e os chocotones no teu cardápio. A gente tem várias alunas que fizeram mais de 10 mil reais, mais de 15 mil reais, mais de 5 mil reais vendendo apenas panetones e chocotones no Natal. E eu desejo o mesmo para você, para que você consiga levantar aquele faturamento, aquela grana que você está precisando em dezembro, para que você possa ter umas férias melhores, poder aproveitar com a sua família, com os teus filhos, ter um Natal mais feliz para você e para sua família. Se você quer viver isso ainda este ano, para começar o próximo ano com o pé direito, com dinheiro no bolso e com as receitas certas em mãos, você está no lugar certo e não pode perder nada de tudo que vai acontecer aqui durante este evento. Eu me chamo Mahara Bortolotti, sou professora de confeitaria há mais de 7 anos. Já passamos aí o marco de mais de 400 mil alunas no ramo da confeitaria e eu estou muito feliz em te receber aqui. Se você já me acompanha, obrigado por mais esse voto de confiança em estar aqui participando de um evento meu. Se você não me conhece, seja muito bem-vinda e aproveite todo o conteúdo que eu vou compartilhar com você aqui neste evento e o mais importante, fique atenta às oportunidades que a gente vai liberar aqui durante o nosso evento para você que já tomou a decisão de ter um Natal altamente lucrativo aí na tua região. É com você que eu quero falar. Aquela pessoa que já tomou a decisão de que nesse Natal eu vou mudar a minha história e a história da minha família. Esse vai ser o Natal que eu vou ter o maior faturamento da minha vida. É com você que eu quero falar, é para você que esse evento foi feito. Então aproveite todo o conteúdo que eu vou compartilhar aqui e já peço agora no início da nossa aula. Se você está me assistindo pelo YouTube, já se inscreve no meu canal do YouTube para não ficar de fora de nenhum evento, de nenhum conteúdo, de nenhuma live, de nenhuma aula. E se você quer me acompanhar lá no Instagram, o meu Instagram é maharabortolotti_confeitaria. Segue o meu perfil, coloca em prática as nossas aulas e vai me marcando nos stories para que eu possa ir compartilhando. Eu estou muito feliz, por quê? Porque as pessoas têm comentado cada vez mais durante as aulas do nosso evento. Depois que a aula termina, eu vou lá nos comentários olhar o que vocês estão escrevendo. Eu quero saber quem é que está fechada comigo, quem é que está querendo de fato ter um Natal lucrativo. Coloca aqui nos comentários para mim, Natal de milhões. Já vamos tocar para o universo aquilo que você quer que aconteça na sua vida no ramo da confeitaria. Comenta aqui abaixo, eu quero ver quem já tomou a decisão. Natal de milhões. Coloca para mim nos comentários e eu vou lá conferir depois, comentário por comentário, de quem já tomou a decisão de ter o Natal com o maior faturamento da sua vida. Antes da gente começar o conteúdo dessa aula, eu quero saber como é que está a tua situação financeira. Qual é o teu desejo para esse Natal? Como é que foram os teus resultados nos natais anteriores com relação aos panetones e chocotones? Com relação às sobremesas de Natal, como é que foram os teus resultados? Empatou, teve prejuízo, não faturou tudo aquilo que poderia ter faturado, não teve o reconhecimento de ninguém. Eu recebo diariamente relatos de alunas que falaram, Mahara, no ano passado, meu Natal não foi como eu gostaria que tivesse sido. Eu não consegui levar os meus filhos para tirar férias, eu não consegui aproveitar com a minha família. Eu trabalhei, mas não vi a cor do dinheiro. Não recebi muitos pedidos de panetones. Não soube utilizar as redes sociais para vender mais.
Todos os dias eu tenho recebido relatos de seguidoras novas, de pessoas que estão começando no ramo, que estão começando a aprender como funciona, né, o panetone e o chocotone para a época de Natal, e tem me relatado esse problema. Não conseguiram vender, não faturaram muito, não venderam muito, perderam para a concorrência. Se você passou por isso no Natal passado, eu estou muito feliz porque você está no lugar certo. Agora, se você quer sair deste lugar aqui, que não vendeu quase nada, não teve faturamento, não sabe fazer um bom panetone e chocotone, não tem acesso às receitas mais vendidas de panetone e chocotone, e você deseja ter um Natal muito lucrativo, o maior faturamento da sua vida, quem sabe alcançar o marco das nossas alunas, 10 mil reais com panetone, 15 mil reais com panetone, 5 mil reais com panetone, maior faturamento delas na época do Natal, ser reconhecida, ter a tua agenda lotada de pedidos, poder dar um Natal digno para a tua família, comprar o presente que o teu filho sempre quis, comprar uma roupa que você também queria, se presentear nesse Natal. Se você quer viver tudo isso, apenas acompanhe o nosso evento até o final. Eu tenho certeza que eu vou te apresentar uma oportunidade irresistível e que vai te tirar desse ponto aqui e te levar para esse, em poucos dias. Combinado? Permaneça comigo até o final para não perder nada. Lembrando, quem está aqui dentro do nosso grupo exclusivo terá prioridades. Vocês terão benefícios únicos que as outras pessoas que estão fora do nosso grupo exclusivo não terão. Então não saia do grupo e fique atenta à grande oportunidade que eu preparei para você que quer ter o maior faturamento da sua vida no Natal. Agora a gente vai começar com o nosso super conteúdo. Eu vou te ensinar hoje uma massa de panetone, chocotone, que não é qualquer massa. É a melhor massa do mundo. A massa mais fácil de fazer e a massa que já colocou muito dinheiro no bolso das minhas alunas. E você hoje vai ter a capacidade de acessar essa receita. Então já pega papel e caneta para anotar todo o passo a passo. Tem muitos processos que você precisa respeitar. Então é importante que esteja tudo anotadinho para você não perder nenhum detalhe e conseguir colocar em prática com facilidade aí na tua casa. Porque eu sei que a maioria de vocês vai fazer essa produção na cozinha de casa, exatamente como eu comecei lá atrás. A primeira coisa que a gente precisa fazer para ter uma ótima receita de panetone e chocotone é a organização na bancada. Aqui na minha bancada eu já estou com todos os meus ingredientes separados, organizados, para que a gente possa começar essa pequena produção. Aqui nessa aula a gente vai fazer uma produção pequena, mas depois eu mostro como você pode acessar as grandes produções e outras receitas que a gente também tem de panetone e chocotone. Então vamos focar aqui nesse conteúdo agora. O que a gente vai precisar para fazer a nossa esponja, tá? Primeiro passo para o panetone, chocotone caseiro, artesanal, aquele que desperta desejo nas pessoas, é fazer a esponja do nosso panetone e chocotone. E como é que você vai fazer? Aqui a gente vai colocar em um recipiente 100 gramas de farinha de trigo, tá? Aqui eu tô fazendo uma porção de receita menor do que a habitual que eu costumo utilizar e também a que eu ensino para as minhas alunas. Coloquei a farinha no pote e vou colocar o fermento, ó, fermento biológico para pão e pizza, certo? Tem os tabletinhos também. A gente tá colocando aqui 10 gramas do pacotinho inteiro, certo? E vamos adicionar aqui 100 ml de água morna. Tem que ser água morna, certo? Um foiezinho aqui, vou misturar esses 3 ingredientes, tá? E agora o que eu faço? Eu deixo aqui fermentar. Então eu vou abafar essa minha mistura para crescer, tá? Você pode colocar reservado dentro do forno, você pode colocar dentro do micro-ondas, no local mais abafado da sua casa.
Esse também é um truque muito importante que você precisa saber na hora de produzir os seus panetones e chocotones. Por quê? Porque o panetone, a massa caseira do panetone e chocotone, ela se beneficia em ambiente quente, tá? Quanto mais abafado estiver o tempo, mais rápido vai crescer os seus panetones. Mais crescidos e grandes irão ficar os seus panetones e chocotones, certo? Então a gente mantém sempre essa parte da fermentação e depois do crescimento da massa em local abafado, certo? Vou cobrir com um paninho aqui, certo? E vou colocar dentro do forno, vou deixar ali quietinho por uns 15 minutos, uns 20 minutos para fermentar. Pronto, a parte da fermentação ali da nossa esponja já está pronta e separada. Agora a gente vai começar o processo da massa, certo? Aqui então a gente vai colocar dentro do nosso recipiente 400 gramas de farinha de trigo. Lembra de anotar tudo da nossa farinha, dos nossos ingredientes, quantidades, tá? 400 gramas, uma produção pequenininha de panetone e chocotone, certo? 75 gramas de leite em pó, vai fazer diferença para nossa massa. 75 gramas de açúcar refinado, 5 gemas. Só as gemas, tá? A clara você pode utilizar para fazer merengue para as sobremesas, tá? Sobremesa também vende muito bem no Natal. E vamos misturar esses primeiros ingredientes aqui, tá? Se você quiser pode ir misturando com as mãos, porque a gente quer fazer virar uma farofinha. A gema do ovo vai fazer virar uma farofinha. Aqui você percebe que já ficou aquela farofinha que eu falei pra você, ó. É tipo uma farofinha por causa da gema do ovo, certo? E o que a gente faz agora que chegamos neste ponto aqui da nossa massa artesanal? A gente vai pegar a nossa esponja que ficou descansando, tá? Aqui tá ela, ó. Olha como ela cresceu, ó. É como se ela tivesse passado pela fermentação. Vamos acrescentar a nossa esponja. Ela ficou aproximadamente uns 20 minutinhos. Dependendo do calor que tiver o ambiente em que você está fazendo, vai fermentar e crescer antes de 20 minutos, tá? Então não tem um tempo certo. Cresceu, já pode acrescentar nesse processo aqui da receita. Agora vai ficar uma farofa um pouco mais pedaçuda. A gente mistura muito bem, muito bem. Ó, desmancha o máximo que a gente conseguir esses pedaços mais graúdos, tá? Pra ficar bem com aspecto de farofa pedaçuda, tá? Aqui a gente tá fazendo o processo da massa, que é a nossa primeira aula. Mas só para dar um spoiler e deixar você curiosa, você não imagina qual o recheio, para qual sabor de chocotone que eu tô preparando para nossa aula 2. Você vai ficar impressionada. É um dos sabores aí que se destacou muito nos últimos 2 anos de produções, tanto de panetones e chocotones, quanto de outros doces. Você não vai acreditar no recheio que eu vou ensinar para o tipo de chocotone que eu vou ensinar na próxima videoaula, um recheio secreto. Então você não pode perder por nada, porque vai ser incrível, você vai conseguir sair na frente da sua concorrência esse ano e se destacar com esse sabor de chocotone que eu vou ensinar o recheio na nossa próxima aula. Aqui chegamos no ponto de farofa mais grosseira, ó. Esse aqui é o ponto para a gente dar sequência na nossa receita. Vamos lá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar 100 ml de água, vamos colocar 3 colheres de sopa de essência de baunilha e 3 colheres de sopa de essência de panetone, tá? Aqui a gente vai acrescentar essas 2 essências na água e vamos colocar aqui dentro, tá? Ó. Agora talvez você pense, Mahara, eu não tenho a essência de baunilha e nem a essência de panetone. Eu posso testar a receita sem as essências? Pode testar sem as essências, mas saiba que todos os ingredientes que tem na nossa receita são fundamentais para que você chegue no resultado perfeito no final da nossa receita. Ainda tem uma outra essência que, se você tiver em casa, você também pode acrescentar, que é a essência de laranja, tá? Ela também dá um cheiro e um toque especial para o nosso panetone, mas ela não é obrigatória. Agora que eu acrescentei a água, eu vou misturar aqui
e vou sovar agora essa massa por 10 minutinhos, tá? Essa parte aqui da receita é para ficar assim, ó, bem pegajosa mesmo, tá? 10 minutos mexendo. Depois que você sovou por 10 minutos essa parte, a gente vai colocar 80 gramas de manteiga ou margarina na receita, tá? Então, coloquei aqui, tá? Se você optar pela manteiga, você precisa utilizar ela num ponto de pomada, um ponto mais agradável, maleável, certo? E agora a gente vai misturar a manteiga aqui nessa parte, tá? Mahara, é uma parte mais difícil de mexer? É, você vai ter que sovar com as mãos, ou se você quiser usar a ajuda de uma espátula, que nem eu tô fazendo aqui, tá? E a gente vai sovar essa parte aqui por mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, tá? Outra coisa que eu sei que vocês irão me perguntar, Mahara, eu posso usar força mecânica para fazer essa parte mais braçal, mais difícil? Poder você pode. Se você tem uma batedeira potente, que vai ter a opção do batedor gancho, que é o gancho utilizado para bater massas pesadas, que é o caso também da massa de panetone, de pães caseiros, tá? Você pode colocar na sua batedeira nessa parte aqui, tá? Só que a batedeira precisa ser uma batedeira potente e forte para não queimar. Eu prefiro essa minha receita de panetone aqui, esse primeiro teste que vocês vão fazer com essa receita teste, fazer ela na mão, manual, passar por esse processo, né? Um processo mais artesanal. A massa fica tão maravilhosa, tão macia quando ela passa por esse processo aqui artesanal, sem força mecânica. Vocês vão se apaixonar pelo resultado, tá? Mas, se você quiser fazer o teste utilizando a força da batedeira, batendo na velocidade bem baixinha, também é possível, certo? Misturei aqui 10 minutos mexendo, sovando, tá? Ela começa a ficar com aspecto do ponto que a gente chama ponto de véu, tá? Que é um ponto onde a gente consegue esticar mais a massa. Eu vou mostrar isso pra vocês agora, que a gente vai sovar ela um pouco em cima da bancada, tá? Ó, tá uma massa linda, ó. Certo? O que a gente vai fazer agora? Vou colocar em cima da bancada um pouco de farinha, ó, para polvilhar essa bancada, mas é um pouco de farinha, tá? Não vamos ressecar a nossa massa que tá tão maravilhosa, certo? Então a gente vem aqui, ó, coloca a nossa massa aqui em cima. Vamos sovar ela mais um pouquinho aqui em cima da bancada, tá? Passa uma farinha nas mãos, ó. E agora ela vai ficar maravilhosa. Depois a gente vai esticar ela aqui para adicionar os outros ingredientes. Olha que massa linda! Sovar mais um pouquinho. Outra coisa que vocês podem fazer também para a massa não grudar tanto assim na bancada, além de polvilhar com farinha, é passar um pouquinho de óleo. O óleo ajuda bastante. Ó, olha que massa mais maravilhosa. O que a gente vai fazer? Untei aqui com óleo aqui. A gente vai esticar, porque ela já tá no ponto de véu, então você pode esticar bastante, certo? E tem um ingrediente que a gente precisa colocar aqui. Na verdade, são dois, tá? Olha que massa linda. Quais são esses dois ingredientes? Raspa de limão. Vou colocar raspa de limão. Pode ser raspa de meio limão. Agora a gente vai colocar raspa da laranja. Se vocês soubessem como complementa o sabor perfeito. E sabe por que é importante? Porque justamente a mistura da raspa do limão com a raspa da casca da laranja trazem esse cítrico que é tão característico do cheiro do panetone. Muita gente acha o que dá o cheiro tradicional e característico do panetone chocotone é a essência de panetone, mas não é. O que dá o cheiro característico é a raspa do limão com a raspa da laranja mais a essência do panetone. É isso que dá o cheiro característico do panetone chocotone. Eu tenho certeza que agora você vai começar a prestar mais atenção quando você tirar o seu chocotone do forno, quando começar a exalar o cheiro de panetone e chocotone do forno, você vai perceber que tem sim um cheiro mais cítrico, que é da raspa do limão e da raspa da laranja. Até mesmo no panetone que você compra no supermercado,
se você sentir o aroma, o cheiro com um pouco mais de atenção, você vai notar que tem esse cheiro cítrico, que representa muito bem o cheiro do panetone e chocotone. Raspa de meia laranja, raspa de meio limão para essa quantidade de receita, tá? Vou deixar aqui esticadinho, não vou sovar mais, já vou aproveitar e vou acrescentar o quê? As gotas de chocolate. Aqui a gente vai colocar 150 gramas, tá? Mahara, tu tá usando as moedinhas. Eu posso usar as gotinhas de chocolate, aquelas forneáveis. Pode utilizar as gotinhas se você quiser, não tem problema nenhum. Eu prefiro as moedinhas, por quê? Porque elas derretem mais do que as gotinhas. E quando se trata de chocotone, eu prefiro que derreta mais, que o meu cliente ele sinta o gosto do chocolate também dentro da receita, dentro da massa. E aquelas gotinhas forneáveis, muitas vezes, elas não se desmancham por nada. Pode ser o calor que for no forno, elas não se desmancham. Então a minha preferência é as moedinhas de chocolate. Eu acho que o chocotone ele fica mais saboroso com as moedinhas. Agora sim, a gente vai dar uma misturada aqui, sovar com as moedinhas e com as raspinhas de limão e laranja. Aqui a gente já tem uma massa totalmente aromatizada, saborizada, completinha, com bem cheiro tradicional e característico de chocotone e panetone, tá? Esses são os truques e segredos para a massa do chocotone perfeito, tá? Para vocês fazerem aí muito dinheiro neste Natal. Serem reconhecidas na região de vocês pelo panetone e chocotone mais gostoso da região, mais viciante da região. Que a minha intenção é que vocês sigam vendendo esses panetones e chocotones até a virada de ano. Pode ter certeza que quem experimentar os panetones e chocotones de vocês deste ano, seja com a nossa receita teste, seja com todas as receitas secretas dos nossos outros panetones e chocotones que você vai acessar lá dentro do curso completo Panetones e Chocotones de Milhões, eu tenho certeza que vai ser sucesso. O que a gente vai fazer agora? Vou colocar um pouquinho de óleo aqui dentro do recipiente onde eu vou colocar para descansar, para crescer o nosso chocotone perfeito. Ó, assim um pouquinho só para não grudar. E agora eu vou pegar minha receita aqui. Vou pegar com a ajuda da espátula, que a espátula consegue pegar tudo. Ó, vou fazer uma bolinha aqui. Ó, e vou colocar aqui e deixar descansar. Olha, bem bonitinho. Descansar aqui. O que a gente faz agora? A gente vai abafar a nossa massa. Aqui ela vai crescer até a borda, ela vai transbordar aqui. E esse processo de crescimento, ele dura em torno de 30 a 40 minutos. Vai depender da temperatura que vai estar aí na tua região. Quanto mais abafado for o local que você colocar para deixar descansar e crescer a massa, mais rápido vai ser o processo de crescimento e fermentação da massa do seu chocotone perfeito, certo? Então, o que eu sugiro? Você pode colocar dentro do micro-ondas, claro, com o micro-ondas desligado, tá, gente? Abafa com uma toalhinha assim, bonitinho, um pano de prato, bota dentro do micro-ondas e deixa lá crescer, só não vai esquecer dele lá. Ou você pode colocar também dentro do seu forno elétrico, também desligado, mas como é um local geralmente mais abafado, não tem problema, dentro do forno, do fogão também, deixa lá crescendo e fermentando para ele dobrar de tamanho e depois a gente fazer a sequência da receita e passar para outra parte do processo, tá? Então até aqui a gente deixa assim crescendo. Para que a gente não precise ficar esperando todo esse processo de crescimento, a gente já preparou uma outra massa aqui de panetone com frutinhas cristalizadas. A gente vai dar sequência com a nossa outra massa que já está crescida. Essa daqui a gente vai deixar crescendo, certo? Vamos lá? Essa daqui que ficou crescendo é a nossa massa de panetone salgado. Aqui é uma massa que levou queijo, presunto, orégano e, claro, tem alguns detalhes e modificações que a gente precisa fazer na massa para deixar salgada. Essa aula aqui tem dentro do nosso curso completo Panetones e Chocotones de Milhões, tá?
Então aqui, linda, né? E aqui também a gente tem outra massa que a gente já deixou crescendo aqui, que é a nossa massa de panetone Red Velvet. Também tem algumas alterações para que a gente consiga chegar nesse tom de vermelho aqui da massa Red Velvet. Olha que linda, estão todas crescendo para depois irem para as forminhas. Essa daqui também é uma receita exclusiva para as nossas alunas do Panetones e Chocotones de Milhões. Vou deixar elas aqui que estão crescendo. Aqui também tem uma outra massa que a gente deixou crescendo aqui. Olha o tamanho dessa massa aqui que está crescendo. Essa daqui é a nossa receita do chocotone de chocolate. Toda a massa com toda a alteração e modificação que precisa para chegar nesse tom de perfeição aqui, para que fique linda, assim, maravilhosa, tá? Essa daqui também é uma receita exclusiva e secreta do nosso curso completo Panetones e Chocotones de Milhões. Vou deixar aqui pro lado. E aqui tem outra massa que eu já tinha deixado crescendo aqui. Essa daqui, ó, é a mesma massa que a gente acabou de fazer, na mesma quantidade. Vocês podem perceber que aqui, ó, no caso do nosso panetone salgado, aqui se trata de uma receita maior para uma produção grande, tá? A receita maior para produção grande tem lá dentro do nosso curso também. Aqui é a receita que a gente acabou de fazer, uma receita menor para vocês iniciarem a produção de vocês, para vocês testarem a nossa receita, tá? Aqui eu coloquei frutas cristalizadas, certo? E também a uva passa, a famosa uva passa. É com essa daqui que a gente vai dar sequência na nossa aula. Agora o que a gente vai fazer? Deixei as minhas massas ali atrás, que daqui a pouco a gente vai colocar nas formas também. Aqui, depois que você esperou o crescimento da massa, não tem um tempo exato. Mahara, eu vou deixar minha massa descansar por 30 minutos, 40 minutos. Vai depender de como que vai estar a temperatura no teu ambiente. Essa daqui são massas que já estão descansando por 40 minutos, 1 hora. E essa daqui eu deixei por 30 minutos. Então ela ainda não cresceu tudo que ela poderia crescer, tá? Não ficou bem abafada, mas a gente vai dar sequência nela porque já cresceu o suficiente para a gente dar sequência na nossa receita, tá? E o panetone salgado de presunto e queijo, esse já tá há mais tempo crescendo, ficou mais tempo abafado, por isso que cresceu tanto, certo? Se você colocou para crescer, abafou e colocou para crescer, e você notou, Mahara, 20 minutos já transbordou da minha vasilha. Posso dar continuidade na receita com 20 minutos de descanso? Pode, sem problema nenhum, tá? Depois que cresceu, o que eu vou fazer? Eu ia colocar um pouco de óleo aqui, mas outra coisa e outra dica que fica para vocês, ó. A gente pode colocar em cima da bancada também um pouquinho de farinha para nossa massa não grudar. E isso aqui também vale para aquele momento em que a gente sova a massa em cima da bancada, em cima da pia, em cima da mesa, certo? Pode colocar um pouquinho de farinha para não grudar, mas é um pouquinho só, tá? Não é farinha demais, senão a gente vai fazer o quê? Ressecar a nossa massa. Então vamos lá, ó. Vamos tirar aqui a nossa massa, ó. Olha que linda. O que a gente faz agora? Agora a gente vai sovar um pouquinho mais essa massa, tá? Mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos sovando a massa, ó. Ela murcha um pouquinho. É assim mesmo, esse é o processo da massa, tá? Vai sovar ela. Ó, tem um pouquinho de farinha aqui na mesa. Ela não fica grudando tanto, tá? É mais fácil pra gente trabalhar. Sovei a minha massa por 5, 10 minutos. Olha que linda que ela tá. O que a gente vai fazer agora? Mais uma parte do processo. Vamos colocar nas forminhas. As forminhas são assim, ó, que a gente coloca os nossos panetones e chocotones. Tem a grande, que geralmente são panetones e chocotones de 500 gramas. A média, que geralmente são panetones de 200 gramas, 250 gramas. E a bem pequenininha, que geralmente são mini panetones e chocotones de 100 gramas, tá? A sua produção, daí você que vai decidir quantos você vai fazer. Essa receita que eu compartilhei com vocês hoje, ela rende aproximadamente um panetone grande, um médio
e 1 a 2 pequenos, tá? Vai depender se você quer aquele panetone que fica bem grandão em cima, que cresce bastante em cima, ou se você quer um panetone mais baixinho, porque talvez você vai rechear ele, vai ser um chocotone trufado, aí não precisa ter muita altura, porque você vai colocar cobertura, tá? Eu vou colocar nessa forminha aqui, na grande, na média, tá? Vou fazer esses daqui. Então a gente separa aqui uma quantidade da nossa receita, tá? Aqui, ó. Vamos mexendo nele aqui. Não precisa deixar um formato. E é muito importante que vocês entendam. Eu coloco dentro da forma, ajeito. Dá pra colocar um pouco mais de massa aqui. Coloco dentro da forma, ajeito, ó. Aproximadamente até a metade, como eu falei pra vocês, vai depender do tamanho do panetone que vocês querem fazer, tá? Eu quero que ele fique bem grandão, vou colocar mais um pouquinho. Ajustei aqui dentro da minha forma, não mexo mais. Vou colocar em cima da minha forma, onde ele vai crescer e vai passar pela segunda parte do processo de crescimento. Vou fazer mais um aqui. Ó, ajusto e coloco dentro da forma, ó. Como eu falei pra vocês. Ajeito ele. Vou mais ou menos até a metade. Ó, deixo aqui. Pego as outras forminhas. Ó. Menos. Uma massa bem fácil para vocês trabalharem. Coloco aqui, vai ficar até grande esse daqui. E o que que a gente faz agora? Aguarda por mais um processo de crescimento. Então a gente vai cobrir eles com um pano de prato, com uma toalha de mesa e deixa eles quietinhos, abafadinhos até que cresçam até a borda da nossa forminha, certo? Até a borda. Mahara, eu deixei por 30 minutos, não cresceu ainda até a borda. Deixa mais tempo no processo de crescimento que ele vai crescer. E por que só até a borda e não mais? Porque depois no forno ele vai crescer ainda mais e vai ficar com aquela barriguinha em cima que a gente gosta que ele fique. Aqui eu tenho um exemplo para dar para vocês, ó, essa barriguinha aqui, ó. A gente deixa ele crescer bem certinho até aqui, ele cresce um pouquinho mais, tá? Esses daqui vão ficar maiores ainda. Então vamos cobrir. Deixa coberto aqui com o nosso pano. Vou levar para o forno para eles crescerem. E depois eu volto para mostrar para vocês como é que ficou depois que cresceu até a borda. E como que ele tem que ficar para a gente levar ele para o forno. E eu vou trazer uma revelação importantíssima de como fazer com que o seu panetone chocotone não fique seco depois de assado, tá? Então vou botar para crescer e já volto. Olha como fica as nossas massas depois que elas passam pelo processo de crescimento. Ó, as massas que a gente colocou dentro das forminhas, ó. Ficou aqui aproximadamente uns 30 minutos, porque estava bem abafado aqui onde a gente colocou. Olha como ela cresce. Cresceu até essa borda aqui, exatamente como está aqui. Chegou o momento de levar para assar. A nossa massa com frutinhas cristalizadas e uva passas maravilhosas. Então a gente leva para o forno pré-aquecido em 180 graus, tá? Pode pré-aquecer o forno aí por uns 10 minutinhos, não precisa mais do que isso. Não precisa ligar a parte superior do forno, já anota aí isso também na tua receita. O forno, a parte de cima do forno, a gente só liga se a gente quiser dar uma leve douradinha na parte de cima do nosso panetone. E isso é na parte final, lá quando tiver faltando uns 5 minutos para a gente tirar o nosso panetone do forno, é que a gente pode ligar uns 5 minutinhos a parte superior do forno. O restante é todo só com a parte inferior, só a parte de baixo do forno ligada em 180 graus. Tempo de forno, entre 35 a 40 minutos. Estes pequenininhos aqui, com 20 minutos de forno, 25 minutos de forno, você já pode retirar eles do forno, tá? Eles assam mais rápido, são menores, então o tempo de forno é menor também. Esses aqui,
uns 30 minutos, já tá pronto, mas o grande é de 35 minutos a 40 minutos assando no forno. Isso também você vai ir olhando, cuidando, né? Prestando atenção no seu forno. Ficou douradinho, mais douradinho em cima, geralmente é porque já está pronto. Mas cuide o seu forno, tudo depende muito da potência do forno em que a gente está trabalhando e fazendo os nossos panetones e chocotones. Vou levar para o forno, depois vou mostrar para vocês o resultado e vou passar orientações importantíssimas para que você não tenha um panetone e chocotone ressecado. Vou te entregar o segredo para o panetone ficar macio e fofinho e não ficar seco durante todo o processo que ele está assando dentro do forno, tá bom? Vamos ver como é que ficou os nossos panetones depois de assados. Aqui, olhem aqui bem de pertinho, olha que lindo que ficaram os nossos panetones. Eles ficam mais sensíveis logo que a gente tira do forno. Olha que perfeição. Ó, para mim este daqui é o tamanho perfeito de panetone e chocotone. Por quê? Porque geralmente a gente quer rechear, a gente quer colocar uma cobertura, a gente quer fazer a decoração, tem a embalagem, o laço, todas essas questões, tá? Olha aqui, ó. Olha a massa aqui, ó. Depois que eu tiro a minha fornada de panetones e chocotones do forno, o que que eu faço? Eu deixo esse panetone descansar aqui. Essa parte aqui de baixo, ela precisa respirar. Você pode colocar ele na grade do fogão da sua casa ou em uma forma furadinha, tá? É importante que ele fique respirando e você deixe ele descansar por umas 2 horas, assim, antes de colocar nas embalagens, certo? Depois eu vou partir esse panetone aqui para mostrar como ficou a nossa massa por dentro. E aqui, agora que eu já tirei essa fornada, eu vou colocar para assar a nossa outra fornada que a gente tinha, eu já tinha mostrado para vocês também aqui, ó. Olha como cresceram também estes daqui, a nossa massa Red Velvet e as nossas massas de chocolate. Olha esse daqui como cresceu, ficou bem grandão, ó. Maravilhoso, certo? Esses aqui vão pro forno agora também, ficar lá 40 minutos. E também aqui a nossa massa, ó, a massa que a gente fez na aula. Cresceu, olha como ficou linda. Agora vai ter que passar pelo processo de ir para as forminhas, esperar crescer nas forminhas. E aqui também a gente tem a nossa outra massa, que faz parte das receitas exclusivas. Ó, a massa do nosso chocotone de pistache. Olha que linda que tá a nossa massa também. Essa receita vai estar exclusivamente lá dentro do nosso curso completo Panetones e Chocotones de Milhões. Vai ser um grande sucesso para este ano a nossa massa de pistache. E a nossa próxima aula tem a ver com o nosso chocotone de pistache. A gente vai ensinar um recheio, vocês não podem perder. Daqui a pouco eu mostro o recheio para que vocês fiquem, ó, enlouquecidas pela nossa aula 2, que eu tenho certeza que vai fazer com que você consiga se destacar muito com a venda dos seus panetones e chocotones neste Natal. Eu sei que agora pode surgir a dúvida do tempo de validade dos nossos panetones e chocotones. E eu já quero falar para você aqui brevemente algumas informações sobre isso, que é o nosso panetone, ele tem 7 dias de validade. Nossa, Mahara, ele consegue até ter bastante tempo de validade. Sim, por quê? Porque a gente utilizou anti-mofo, a gente utilizou melhorador de farinha e tudo isso ajuda na conservação da massa do nosso chocotone e panetone. Mas você lembra que eu tinha prometido uma dica infalível para sua massa de panetone e chocotone não ficar seca? Eu vou revelar agora. Quando você colocar a sua massa de panetone e chocotone no forno, você vai colocar na parte de baixo do forno uma pequena forma com água dentro. Não precisa encher muito de água. Coloca até a metade de água e deixa ali. O que vai acontecer? Com o calor e a temperatura do forno, aquela água ela vai começar a evaporar. E aquela evaporação é umidade. E essa umidade vai penetrar também na nossa massa de panetone e chocotone, fazendo com que
a nossa massa permaneça mais úmida, suave e fofa, mesmo depois de todo o tempo que o panetone passa lá dentro do forno assando. Então essa é a dica de ouro para você ter massas de panetone e chocotone super leves, fofas e úmidas e dar adeus de uma vez por todas aos panetones e chocotones que ficam com a massa seca. Agora aqui eu quero dar um pequeno spoiler do que te espera na nossa próxima aula. Olha que recheio maravilhoso! Esse é um recheio secreto que vocês vêm me pedindo há muito tempo para aprender, o tão famoso recheio de pistache. E a gente vai fazer a linda decoração de um chocotone de pistache na nossa terceira aula. Então você não pode perder, até para ver o resultado, como é que fica a nossa massa de pistache depois de assada. Mas o recheio você já vai aprender na nossa próxima aula e também você vai aprender um dos chocotones que é campeão de vendas na nossa próxima videoaula. Vamos cortar o nosso delicioso panetone. Olha a perfeição da nossa massa. Olha que massa maravilhosa. Olha a perfeição dessa massa. Olha. Perfeita. Ouso dizer que é a melhor massa de panetone e chocotone da vida. Pelo menos é o que as nossas mais de 10.000 alunas falam das nossas receitas de panetones e chocotones, dos elogios que elas recebem dos clientes e do faturamento que elas já tiveram colocando em prática tudo que aprenderam dentro do nosso curso completo Panetones e Chocotones de Milhões, que você também vai ter a oportunidade de acessar todo esse conhecimento. Olha que massa maravilhosa, saborosa, fofinha. Gente, desculpa, eu destruí aqui o nosso panetone, mas é que vocês precisam entender o que é essa massa. Ela desmancha, ó, desmancha na boca, maravilhosa. O cheirinho perfeito. Eu tenho certeza que depois dessa massa você não vai mais querer saber de nenhuma outra receita, de nenhuma outra massa. Aqui foi uma receita reduzida para você dar o seu primeiro passo aí com os panetones e chocotones, mas como eu já falei anteriormente, amanhã a gente vai falar mais a respeito sobre a grande oportunidade que a gente preparou para quem já tomou uma decisão de fazer deste Natal o Natal com maior faturamento da sua vida. Amanhã a gente vai falar mais sobre o curso completo Panetones e Chocotones de Milhões e como você pode acessar todo esse conteúdo para fazer exatamente como as nossas alunas fizeram no ano passado, no ano retrasado, que foi faturamentos de mais de 5 mil reais, mais de 10 mil reais, agenda lotada de pedidos, não deu conta de atender tanta demanda. Se você quer viver isso, sair daquela pessoa que não consegue vender panetone e chocotone, que teve prejuízo, que não conseguiu lotar a agenda, que não conseguiu ter um bom faturamento, que não conseguiu ter um bom Natal em família, que não conseguiu levar os filhos para viajar e deseja faturar muito, ter melhores condições, proporcionar um bom Natal para sua família, ter a sua agenda lotada de pedidos. Se você quer viver isso, você precisa estar comigo aqui na aula de amanhã, porque eu vou falar exatamente tudo que você vai precisar fazer para conquistar essa independência financeira, esse maior faturamento da sua vida com as vendas de panetones e chocotones neste Natal. E claro, agregando outros produtos que também fazem o maior sucesso no Natal, como é o caso das sobremesas natalinas, que você também vai ter acesso a todas essas receitas secretas. Essa aula fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aqui nos comentários deste vídeo, desta aula no YouTube, aquilo que você quer para este Natal. Eu quero faturar muito neste Natal. Eu vou ter o meu Natal de maior faturamento da minha vida neste ano, porque depois eu vou olhar os comentários e vou ver quem está se comprometendo de verdade, quem quer ter um Natal incrível em família, com um pouco mais de liberdade financeira, podendo viajar, podendo aproveitar um pouco a vida na época de janeiro, depois de ter feito muito dinheiro neste Natal.
Um grande beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!